Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e a nossa convidada de hoje ela é escritora e jornalista, sendo autora do web documentário Amanhã Hoje é Ontem, que também virou um livro de mesmo nome, sobre sua jornada contra o câncer de mama. Bom, Daniela, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Obrigada, Juliano. Prazer estar aqui no podcast conversando sobre essa nossa paixão em comum, né? Literatura, os livros, esse mundo fantástico. Eu adoro falar sobre livros, se eu pudesse... Na verdade, a gente até falou aqui nos bastidores, né? Eu falei um pouquinho, me apresentei da minha carreira e tudo mais, e eu tenho tido cada vez mais a oportunidade de trabalhar 100% com a literatura, né? Então, a partir do momento que eu descobri o que eu gostava, eu falei assim, meu objetivo agora é transformar essa paixão em trabalho de fato. E o podcast é um desses canais, né? Então, é muito legal conversar com pessoas que compartilham dessa paixão. Eu tenho certeza que vai ser um papo Idem. super legal. Ah, que bom. E para quem está nos assistindo, seja no YouTube ou no Spotify, pode perceber ao fundo do seu cenário vários livros, né? Que é um sonho ali de quem gosta, uma biblioteca. E não é virtual, tá? São livros de verdade. Se vocês duvidarem, eu vou lá e tiro. Porque tem uma galera que põe, né, um fundo. Que simula o fundo, né? Sim. Que legal. Bem interessante e, bom, a gente compartilha disso sempre para querer ter uma estante recheada de livros. A gente fala bastante do seu livro, que você já me mostrou aqui ele em mãos, tá aí em capa dura, lindo. Lindaço, Edição, né? Olha, nota até é com da, os cortes coloridos em preto, né? Legal. é. Nossa, maravilhoso. Bom, quem estiver só escutando a gente depois, né? No final a gente fala do seu site, né? Do que você faz no YouTube, para as pessoas te procurarem e conhecer o seu livro. Bom, para o pessoal te conhecer, posso te chamar de Dani? Daniela? Por favor. Dani melhor, né? Porque fica mais fácil Eu de acho, referenciar a cada e momento, né? todo mundo me chama de Dani, assim, eu quase não Então, respondo quando alguém me chama de Daniela. parece que a gente tá que eu tô bravo com você, né? Não, Então, pode me chamar de Dani. You can call me Dani. então, perfeito. Então, Dani, eu quero conhecer um pouco mais essa jornada, até para os nossos ouvintes, né, de como que você construiu sua carreira jornalística, na rádio, até chegar no ponto, né, aí você conta da forma que você achar melhor, do momento mais crítico, sensível, né, da sua vida até o web documentário e a gente chega no livro. Então, fala um pouquinho Quanto pra tempo a gente. gente tem, Juliano? Eu já O tô tempo ficando é seu. velha. Se eu te contar aqui a história Bom, eu vou começar então cronologicamente, né? Assim, eu tô completando em 2023, né? Portanto, esse ano, 30 anos de jornalismo. E me formei bem jovem, assim, já trabalhava na época mesmo da faculdade, já sabia que queria jornalismo cultural, já fiz as minhas escolhas profissionais um pouco nesse sentido, né? Trabalhei muito em rádio, né? Uma paixão dentro do jornalismo cultural, portanto, a música. Então, trabalhei em rádios de diversos estilos musicais, numa época que as rádios eram extremamente relevantes, né? Assim, que as pessoas ouviam muito rádio, numa época pré-podcast, pré-internet. Eu começo a trabalhar com jornalismo, imagina, antes da internet. Era basicamente rádio, TV e jornal, né? Jornal e revista ali, né? E assessoria de imprensa, né? Sim. Dentro da Movimentando. carreira, Sim. dentro da carreira de jornalista, você tinha Sim. basicamente essas opções, assim, ou ir para comunicação corporativa e tal, como hoje ainda. Então, eu me formei em jornalismo, acho que muito movida pela paixão pelo texto e pela paixão pelo rádio. Mas quis o destino que eu fosse parar rapidamente na TV, né? Eu tive uma proposta, então saí do rádio, fui para a TV, e fui repórter, e fui editora, e fui apresentadora de TV. Aqui em Minas, eu passei por várias emissoras, né? Rede Minas, Canal 15, que nem existe mais. Trabalhei fora do Brasil também, no SBT, fiz Globo aqui em Minas, fui correspondente internacional do SBT quando eu morei na Alemanha. Então, assim, eu fiz praticamente passei dentro
dessa profissão, eu passei por várias, né, experiências, Uhum. assim, como coordenadora de pauta, como editora de cultura, como editora-chefe do Agenda, que é um programa mais antigo aqui da Rede Minas. Então, tive várias experiências. Foi uma carreira, assim, como jornalista de TV e de rádio. Eu passei por vários veículos, por várias funções. Tive uma carreira muito rica dentro das redações, né? E a partir de um determinado momento, quando eu já pude, assim, dentro da minha trajetória, fazer as minhas escolhas, né? Eu Uhum. saí do que a gente chama de hard news, quer dizer, das notícias gerais, né, da cobertura dos fatos, e fui para o jornalismo cultural, né? Aí foi quando eu, de fato, abracei assim a minha grande vocação, a minha grande paixão dentro do jornalismo. Isso até 2016, quando eu me afastei das redações porque tive um diagnóstico de câncer. E, bom, existem vários tratamentos possíveis, vários diagnósticos possíveis dentro, né, desse diagnóstico do câncer, é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem. Mas no meu caso, me foi aconselhado, em função da agressividade do tratamento, da intensidade, que eu parasse de trabalhar, né, para me dedicar. Foi um tratamento longo, né, que durou mais de um ano, assim, sistematicamente e tal, com todos os processos, todo o pacote, né, Uhum. quimioterapia, radioterapia, cirurgia, etc. Então, eu me afastei das redações em 2016 para cuidar da saúde, né, para me dedicar ao tratamento, e foi nesse período que eu migrei, assim, quase que acidentalmente, né, para a literatura. O que aconteceu foi que, naquele momento, em 2016, a gente estava num mundo, assim, falando, né, de como a gente conhece hoje as mídias, você estava ainda num momento redes sociais como a gente conhece hoje. Quer dizer, o Instagram, só para as pessoas terem ideia, né? Porque a gente se esquece mesmo. Em 2016 você tinha ali o Instagram como uma mídia de fotos, né? Você não tinha Uhum. vídeos. Se não me engano, foi em 16 que começou a poder publicar vídeos de até 1 minuto no feed, em Era bem, 2016. era muito uma mídia de fotos, né? E mídia Tô dizendo pessoal, isso, né, era mais pessoal, não era tanto empresas nem corporativa, é mais as exato, pessoas, cotidiano, aquele o prato é. de comida, né, a referência ali, né. Exatamente. Então você tinha ali o Facebook como uma mídia de textão, o Instagram Uhum, engatinhando ainda, não tinha TikTok, etc, etc, etc. Então, uhum, como eu me afastei do trabalho, e eu era nesse momento apresentadora de TV, então eu tinha uma imagem, né, profissional, assim, eu decidi começar a documentar a minha jornada, sem saber exatamente o que eu ia fazer com isso, mas até como uma resposta, assim, porque você se sente privado, né, daquilo que você adora fazer, que é o seu trabalho. De alguma forma, naquele momento, me parecia que eu estava me escondendo, o que não era verdade, mas era como se era um momento ainda muito diferente, até para a questão do feminino, né? uhum. Onde você ficar careca no tratamento de câncer, perder os cabelos, era uma coisa assim que assustava as pessoas, tinha muito preconceito. Isso mudou, acho que pode mudar muito mais ainda, mas isso de fato, nesses últimos, a gente está falando de 7 anos atrás, né? Sim. Só um É, parênteses, Dani, e você retrata, salvo engano, no episódio 3 essa questão sim. da queda, você vai no salão, pede máquina Uhum, 2, corta, então, eu acredito que tenha sido um dos objetivos do web documentário você passar um pouco daquilo que você estava, de fato, né, naquele momento, as dificuldades, né, acho que o formato ali, ele ele é pesado no sentido, assim, de tentar ao máximo as pessoas se colocarem no lugar de você ali, né. Claro que o que você sente, o que você sentiu ele é único, né, naturalmente, mas mostra, né, essas etapas, né, episódio por episódio, o desenvolvimento, sim, né, de todo sim. diagnóstico, tratamento, enfim. Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Porque quando eu decidi que eu ia documentar
essa história, eu não sabia ainda que ia ser uma websérie, né? Que ia ser um Sim. documentário seriado. Sabia que virar alguma coisa. Tipo assim, É, vamos eu gravar, sabia que vamos eu tinha para. que gravar, porque eram experiências como esse episódio ao qual você se referiu, que é o episódio Três Heróis, né? O nome dele é Heróis, são episódios curtos, são 8 Sim, episódios disponibilizados no meu canal no YouTube, né? Que é o isso. canal Daniela Zupo. E são episódios assim de 5 a 10 minutos, não são Sim. episódios longos, mas muito intensos, como você mesmo disse, né? Então, eu decidi. Eu tinha já um canal no YouTube, naquele momento o YouTube também não era o que é hoje, nenhum jornalista que eu Uhum. conhecia tinha um canal no YouTube, mas eu tinha lá um canal que funcionava mais como um portfólio eletrônico, né, e ficava parado, e, enfim, era um outro tempo mesmo. Mas quando eu descobri que eu ia fazer um documentário, eu decidi que eu ia fazer ele em séries e que eu ia publicar ele não na TV onde eu trabalhava como um documentário cheio, né, de 1 hora ou 2, mas como um documentário em episódios, porque ficou claro para mim, Juliana, naquele momento, que eu queria que esse material não, que ele fosse disponibilizado de uma maneira mais perene. Então eu entendi que melhor do que exibir ele uma vez na emissora onde eu trabalhava, então, era melhor colocar ele no meu canal, inclusive coloquei com legendas em inglês, para que Sim. as pessoas, naquela época não tinha legenda automática também, né? Para que aquilo rodasse, né? Para que aquilo fosse uma experiência de fato compartilhada, gratuitamente, um acesso livre Uhum. e irrestrito e para o mundo inteiro. Por quê? Porque naquele momento, para mim, compartilhar essa experiência era muito importante para tentar humanizar essa experiência, porque eu me deparei como Uhum. mulher e como jornalista com 2 narrativas. A narrativa científica médica, né, quer dizer, o câncer é uma doença grave, eh, um diagnóstico ainda muito, associado à morte, a uma sentença de morte, com todas essas perdas físicas e emocionais, e tudo aquilo que gira em torno cientificamente do diagnóstico, né, então tinha muitos grupos de compartilhamento, assim, o que você faz quando seu cabelo cai? O que você toma quando você sente isso? O que você vai e eu respeito 100%, não estou aqui para criticar nada, mas aquilo não me chamava, me dava uma angústia, eu queria compartilhar uma experiência mais pessoal, mais na ordem do sensível, de todas as transformações internas que acontecem com uma pessoa diante desse diagnóstico. E do outro lado eu vi a narrativa, muito dramática, né, de uma vitimização, então o câncer como a sentença de morte, né, a coitadinha que fica sem cabelo, que fica assim o assado. Isso também era uma coisa que me incomodava. Então eu decidi fazer a websérie para tentar contar a minha história, mas ao mesmo tempo sabendo que existiria um público enorme de mulheres, Uhum. como se comprovou na prática, que iam se identificar justamente com essa narrativa mais humanizada, mais sensível, né, da experiência de um tratamento como esse, como uma grande jornada de autoconhecimento e de transformação pessoal. E assim surgiu Amanhã Hoje é Ontem, o Arro, né, que é Uhum. a minha jornada de autoconhecimento, de transformação e de confronto, sim, com a ideia da morte. Né? O que eu gostei assim, do websérie que a gente vê até relato em filmes, em livros, que é sempre o depois, né? Depois que a pessoa está curada, aí que ela vai vai retroceder e falar sobre aquilo. No caso, a websérie foi cronologicamente você ele Em tempo gravando e real. falando em tempo real. Acho que talvez traga essa maior humanização ali, a maior sensibilidade para quem assiste, porque tá ali, né? No final você só contando a experiência, né? Então, que aí tem essas E duas vertentes que você sim. falou do vitimismo, né? Uhum, uhum. Enfim, então eu pelo menos me Ou a coisa impactou mais. clínica, né, tem Ou só a pessoas que parte médica, viram né? tem pessoas que têm um diagnóstico e elas viram especialistas na matéria. Eu nunca quis Uhum, essa aproximação com o diagnóstico, sabe. Eu nunca quis, e olha que sou jornalista, eu sempre brinco que como jornalista eu sou uma péssima, como paciente eu sou uma péssima jornalista, porque a primeira uhum, coisa que eu não fiz foi correr para o Google, sabe. "Ai, vou sim. pesquisar, eu vou descobrir o que eu tenho, o que que tem que ser feito". Eu até neguei um pouco essa parte. Eu falei: "Não vou pesquisar, sou jornalista, mas não vou pesquisar. Eu vou confiar na equipe médica, eu vou fazer a minha parte, mas o que me interessa aqui é uma outra história".
E foi essa Uhum. história que eu fui pesquisar e me aprofundar nela, né? E eu disse essa coisa do Instagram, Ju, porque hoje você vê muito isso nesse compartilhamento de experiências, de grupos, de apoio, que eu acho muito Uhum. legal. Mas vamos voltar aqui para o tempo 2016, isso não era tão comum. Os grupos eram presenciais, né, a gente não tinha esse Sim, mundo tão digitalizado, inclusive depois da pandemia ainda se acentuou mais ainda, né? sim. Então, era muito importante. Talvez hoje eu não tivesse feito a websérie, o que seria uma pena, né? Porque eu acho que ela cumpre um papel, ela encontra até hoje, mesmo com todos esses compartilhamentos, ela tem uma outra narrativa, porque ela foi feita num mundo anterior a tudo isso, Uhum. onde os formatos eram diferentes, onde você não estava ali se filmando no selfie, onde tinha uma câmera olhando para mim. Isso dá uma outra linguagem também para a Sim. história toda, né? Eu vim a saber depois, quando ela foi selecionada para um festival que é o Rio Web Festival, lá no Rio de Janeiro, em 2017, que ela foi a primeira websérie sobre o tema no Brasil. Então, assim, eu fiz, mas sem saber, né? Então, que ela Sim. ia ser, nesse sentido, assim, um primeiro momento de um compartilhamento de outras webséries e tudo mais, né? Então, é É, bem legal ter feito, né? e isso a torna ainda mais verdadeira, né? Sim. Pelo fato de você ter pesquisado pouco, né? Acho que não só sobre a doença, mas de repente você não sabia que seria uma websérie desde o começo, então você também não pesquisou sobre qual será que é o melhor formato, como que eu vou fazer e tudo mais, então Uhum. acho que trouxe também naturalidade. Também foi um fator, igual você disse, recomendação médica para de trabalhar. Eu imagino que naquela época devia ser uma correria só, né, danada, assim, o auge ali da carreira, parar tudo é também complicado, esse desacelera, né? Então, de repente também foi uma forma de você se sentir viva profissionalmente ali, produzindo esse material. Isso faz sentido também. Faz todo sentido. Porque você se vê diante de um abismo e a sua rotina gira muito em torno daquele tratamento. Uhum. E para mim, acho que foi uma forma de resistência, Sim, até emocional, não só intelectual, profissional, mas até emocional, de não sucumbir àquilo ali sem fazer daquilo alguma forma de criação poética, perfeito. artística que fosse, né. Então eu acho que foi uma parte importante do meu tratamento, assim, Uhum. essa entrega a a alguma coisa que me dava a sensação de que eu estava fazendo, de fato, alguma coisa com aquilo, Sim, sabe. legal. E aí, um ponto que também resultou no livro, né? Que ele veio posterior à websérie, né? Sim. Também foi, vamos dizer, ao acaso que surgiu o livro, ou durante você pensou: "Opa, isso talvez dê um outro formato", ou você já estava escrevendo? Porque a escrita para um jornalista é muito muito óbvio ali, né, Uhum. seja, né, principalmente nos os textos, jornalísticos, talvez não ficcionais, enfim, uma literatura mais técnica ali, mas você já tinha pensado qual que é a sua, trajetória ali também na escrita e por que primeiro veio a websérie e depois o livro? Você pensou só depois no livro? Como que foi isso aí? Na verdade, o livro ele surgiu de um caderno de anotações, que também de onde saiu o roteiro da websérie. Então, se você Uhum. pega a websérie e o livro, eles têm o primeiro capítulo, é o mesmo, só isso, que é Sim. igual, né. Então você tem um primeiro capítulo que é o Barcos pela Noite, que é o momento do impacto do diagnóstico, que na websérie ele tem imagens e esse texto em off, né, e Uhum. e esse texto em off migrou como o primeiro capítulo do livro, no mais eles são completamente diferentes. O livro, na verdade, eu tenho um amigo editor que é o Álvaro Gentil, o Álvaro, ao assistir a websérie, ele falou assim: "Dani, eu tenho um livro aí, eu sei que tem um livro". Hum. Eu disse para ele: "Não tem um livro, o que eu tenho imagina, eu tenho um diário aqui de anotações e tal". E ele falou: "Posso ver?". Eu falei: pode", né. E ele falou: "Isso é um livro", né. Então, a gente publicou de forma independente, ele me deu uma assessoria na época, isso em 2017, um ano depois, né, da websérie. Uhum. E foi um sucesso, assim, o lançamento, o livro esgotou rapidamente e morreu, porque eu fui convidada pelo Flier Achá para ser
para fazer a abertura do evento em 2017. O livro tinha acabado de ser lançado, então ali eu fui o terceiro livro mais vendido no Fleur Achar. Fiz o lançamento Uhum. aqui, que também foi bem legal. Então, assim, o livro acabou. Você sabe, a gente faz uma edição independente e É acabou, aquela acabou, assim. tiragem ali. É. E aí Uhum. eu tive por muito tempo essa expectativa de que o livro fosse resgatado por alguma editora, até daqui mesmo, de Minas, ou enfim, mas isso não aconteceu. E eu pensei, está entregue para o universo, a websérie está aí, vida que Uhum. segue, né? Até que em 2020 o livro Uhum. foi relançado, esse que eu mostrei para vocês aqui, né? Que foi Isso. relançado pela Dark Side Books, que é uma editora incrível do Rio. Eu tinha feito uma quarta capa de uma graphic novel deles, né? De um Uhum. quadrinista que fez um livro incrível, Mamãe Está com Câncer, que ganhou o prêmio, é, o Oscar dos quadrinhos, né? Que é o prêmio Eisner. Uhum. E eles me chamaram para fazer a quarta capa desse livro, e eu fiz uma quarta capa. É um livro lindo, como tudo que a Dark faz, né? E Uhum. aí, a partir daí, surgiu, a partir de um selo da Dark Side, eles decidiram publicar meu livro. E aí foi muito legal, porque é uma outra vida, anos depois, né? Quando eu Uhum. já não esperava que isso fosse acontecer, e bem distribuído, né? A Dark é uma editora super É, bacana. tem amplitude nacional, né? Tem. Tem amplitude nacional, e aí eu entendi que era isso mesmo, né? Uhum. O livro, quando ele é publicado, você sabe disso também, é como se ele ganhasse uma vida própria, né? Como Sim. se ele não fosse mais seu, ele tivesse no mundo, e aí tudo É, pode acontecer, né? é o filho quando faz 18 anos, né? E É, sai de, exatamente. sai de casa e você fica naquela. É. Agora, meio que as E aí, decisões são deles, né? O livro na Dark Side, ele assim, vai correr, né? o Mia Couto, né? Eu tive Ah, eu ele não que posso fez nem a. dizer alegria, né? Honra, nem sei como descrever, Sim, que a quarta capa é do Mia Couto, que é um autor que eu amo, que eu incrível. admiro. E nessa segunda vida, nessa segunda edição do livro, ele sai com essa capa dura e com o texto de apresentação do Mia Couto, que é um herói assim para mim na Sim. literatura. Então, é um livro assim que eu acho que teve uma história linda, cumpriu uma carreira linda e está aí, né? Tá circulando e vai continuar. E agora é pensar no segundo, né, Ju? Assim, vida tocar Eu para vou frente, perguntar, né? eu vou perguntar isso dos próximos, mas como que é o sentimento de reviver, né, toda essa história? Não que você não tenha nunca mais falado sobre isso, mas 2 anos depois, não, 3 anos depois ali, você reviver o livro, naturalmente, um pouco mais, de uma forma mais profunda as histórias, porque eu imagino no processo de republicação dele, tem toda uma revisão, né? Tem todo o contato ali com a editora para saber, enfim, revisão. Então você viveu de novo o livro ali. Como que é esse sentimento de reviver tudo isso e agora o livro sem ter o risco de cair no esquecimento, né? De não ficar sem cópias. Como que é reviver isso tudo? Você fala a experiência do diagnóstico Assim, ou é que do livro mesmo? não, eu acredito que a experiência do livro é incrível, né? Ainda mais pela Dark Uhum. Side, então toda a parte da editorial ali deve ter sido maravilhoso, E mas foram de 2 reviver, processos sim. completamente diferentes, né, porque o primeiro foi independente, eu não manjava nada, eu entendi do mercado editorial como leitora, como jornalista. Sim, E aí, como autora, eu não sabia nada, então foi um excelente aprendizado, porque o autor independente, ele tem que se virar nos 30. tem que aprender Ele todas tem as que etapas, fazer, né. ele tem que entender de capa, ele se pega discutindo a Sim, capa ele se pega discutindo, tendo que olhar, às vezes, né, entender o que é um processo de revisão do livro, entender o que cai bem, o que não cai, depois trabalhar na divulgação. Todos os autores hoje eu acho que têm que trabalhar sim, na divulgação, independentemente de serem independentes ou não, né? O autor tem que carregar muito livro no Brasil, mas foram 2 processos completamente diferentes, quando eu trabalhei como autor, quando eu lancei como autor independente, e depois com uma editora com toda a estrutura. sim. E é muito interessante, porque também um relançamento é sempre aquela dúvida: "Poxa, mas eu já falei desse livro, será que Aham, alguém ainda se interessa por isso?". Mas é o que você falou, aí ele vai para o Brasil, né, ele não está mais aqui em sim. BH, em Minas, como uma experiência de uma autora, Uhum. local, que as pessoas conhecem como jornalista, né, eu passei, como eu disse, por vários veículos. Então foi tudo diferente, tudo igual, ao mesmo Sim, tempo tudo diferente, sabe. sim, sim. Agora, sobre o reviver da experiência em si, na verdade é uma coisa que ficou meio natural para mim, porque, eh, todo ano eu acabo sendo convocada para
me articular, me engajar no Outubro Rosa. Eu virei uma referência nesse Te assunto. incomoda isso? Não, Às vezes ser mais não, lembrada nesse momento ou não. não? Que eu Eu vejo não assim, que tem fiz. algumas causas que eu vejo alguns relatos, por exemplo, de pessoas pretas reclamando que só são chamadas para palestra no Dia da Consciência Negra. Do tipo, Uhum. parece que eu não existo nos outros dias do ano, né? E tem vários grupos assim que eu já vi alguns relatos nesse sentido. Para você, nesse ponto, não te incomoda ou você sente até na necessidade de falar mais sobre isso durante os meses de campanha? Eu Não. tenho necessidade zero de falar sobre isso, mas eu entendo que isso seja importante, porque quando eu falo disso, e a maneira como eu escolhi falar disso desde o momento em que eu fiz a websérie até hoje, é uma forma completamente, guerrilheira, sabe, assim, é é não aceitando o vitimismo, é não aceitando os estereótipos, então eu sei que se a minha fala ela ainda cumpre hoje um papel. Uhum, E eu acho que Outubro Rosa é fundamental, assim, talvez seja de todas as campanhas de câncer, né, de todos os tipos de sim. câncer, seja a mais bem articulada. Uhum, Então eu acho muito importante trabalhar pela causa. O que me incomoda, sendo bastante sincera, Ju, é a maneira como algumas pessoas ainda falam disso, né. Então, ainda que eu não aceite o discurso vitimista, ainda que eu sempre tenha tentado fazer desse discurso um discurso de empoderamento, né, do meu corpo, da minha vivência, da uhum, minha experiência, eu vejo que as pessoas às vezes não entendem isso. Então, algumas coisas eu não faço mais, né, uhum, porque caí assim lá no início, né, do meu envolvimento com isso, eu caí de paraquedas, então eu não entendia muito bem essas diferenças. Então, me interessa sim falar sobre isso, participar de mesas, participar de conversas, dar palestras, se eu puder imprimir uma certa subjetividade nesse assunto, sim. né. Então, quando eu vejo as pessoas repletas de preconceitos e de clichês, eu tenho 2 opções, eu tenho eh, que me confrontar com isso, né, e questionar isso, ou eu posso escolher não participar, que é o que eu faço às vezes, porque Sim. não me interessa falar e no início, por exemplo, quando eu tenho até um texto no livro que é A Beleza das Coisas Sem Nome, em que eu falo muito, já naquele tempo, né, em 2016, do incômodo que eu tinha com essa questão da beleza, né, de associar sempre como fazer um tratamento de câncer e continuar bonita. Então, assim, se me chamavam para desfilar ou para fazer essas coisas, eu sempre recusei, porque eu falei: "Puxa, mas então vocês não entenderam nada, eu estou falando o contrário disso. Ninguém tem Sim. que ser bonita, tem que se preocupar com isso, se está assim ou se está assado". Então, isso hoje talvez soe um pouco mais normal, ainda bem, mas naquele momento era uma guerrilha quase, sabe. Não, não quero falar Uhum, de como permanecer, bonita ou, uhum. feminina ou o que seja, apesar de. Então, não me incomoda falar disso, desde que seja no tom que eu escolhi falar, Claro. sabe. Claro. Agora, como eu tinha uma carreira, de jornalista antes, para a qual eu retornei, né, depois do tratamento, eu fico muito à vontade, porque isso não me define. Uma experiência muito marcante, que tá impressa na minha vida, que faz parte da minha. Eu não vou esquecer nunca, eu vou sempre falar sobre isso, mas o diagnóstico de câncer ele não me define. Então, Uhum, eu sei que para muitas pessoas é assim, elas gostariam de me definir talvez assim, mas não, eu não, uhum. não, como eu não me Sim. sinto definida por essa experiência, isso não é algo que me incomode, sabe? E você tem um ponto não, né? Você tem uma websérie e o livro, né? Que de fato imprime aquilo que você quis falar, Sim. mostrar, enfim. É, Mas é que nem todo mundo é como você, sabe? Que se tem interessou em assistir. Então, às uhum. vezes as pessoas vêm e fazem Vem com pauta pronta. Vem com pauta é, pronta e e quer te aí encaixar ela nessa pauta pronta, é, né? e aí elas aí a conversa fica esquisita, porque elas estão falando uma coisa que não é o que eu fiz, com o qual eu Sim. definitivamente não me identifico, e é isso, né. Então, quando as pessoas têm essa sensibilidade para entender como você, assim, é completamente diferente. Então eu sempre falo, eu não tenho problema em falar sobre isso, mas, se você me perguntar alguma coisa que não tenha nada a ver Uhum, com aquilo que eu sim. fiz disso, né, da maneira como eu encarei essa experiência, a gente vai ter que ter esse pequeno debate, né. É, acho que é um problema real, geral, assim, que é a falta da escuta, né? A gente Sim. às vezes já quer chegar falando, impondo, para depois querer escutar o outro, em vez de escutar, entender, para daí então propor algo, né? Então, acho que parte assim por aí. E, bom, você tem, né, o websérie, você tem um livro,
tem um segundo aí que você tem falado. Você acredita que são experiências bem complementares, de fato, assim, um do outro? Ou você tem, pelo menos, a intenção de atingir a pessoa de forma diferente, seja pelo livro, pela websérie, ou são de fato complementares, né? Tem Eu acho que elas um são pode complementares. entregar. Uhum. Sim, sim, eu acho que são complementares ou não. Por quê? Eu acho que a websérie, como você falou no início, ela é forte, porque ela traz imagens, né? Então, ali Uhum. você está acompanhando em 8 episódios a história dessa mulher, apresentadora de TV, jornalista, no auge da sua Uhum. produtividade, com aquele cabelo enorme, maquiada, na frente de uma câmera que, pá, bolada nas costas, diagnóstico de câncer. Essa mulher vai se transformando física e Uhum. emocionalmente. Então, a websérie, ela vai mostrando essa história em imagens, né? Assim, você vai ver no primeiro episódio como eu era, no segundo episódio eu já em início de tratamento, no terceiro episódio eu decido raspar a cabeça antes que quando o cabelo começa a cair, eu corro no salão Uhum. e nada disso foi planejado, então o que as pessoas vão ver é esse impacto dessa mulher chegando no salão que ela frequentava e dizendo, passa a máquina 2, porque Uhum. por quê? Por quê? Né? Tipo, sua louca, porque eu tô fazendo tratamento de câncer, ele vai cair mesmo, então eu prefiro Uhum. raspar. E até eu chegar no final dessa história, onde eu já tô com o cabelo bem curtinho, né? Ainda volta um pouco a máquina 2, só que natural ali, né? Crescendo, aquele cabelo Uhum. já grisalho, bem branquinho, na verdade. Então, isso é websérie, a história dessa transformação interna e externa. O livro, Ju, é diferente. O livro, ele, como eu te disse, ele tem esse primeiro capítulo em comum, mas Uhum. ele se desprende muito da experiência do câncer, eu acho, porque ele, ao trazer outros textos, né, porque são reflexões desse caderno, né, dessa experiência, ali eu estou refletindo não apenas, aliás, eu não estou refletindo sobre o câncer em quase momento algum, estou refletindo sobre a vida, a Uhum. partir do diagnóstico, a partir do confronto com a morte. Então, eu estou falando de coisas que podem interessar, claro, mulheres que estão passando por essa mesma experiência, e isso é fato. Eu recebo muitos Uhum. relatos de mulheres que, ao receber o diagnóstico, querem ler meu livro, mas ele também conversa com pessoas que estão buscando um sentido mais profundo na experiência de estar vivo nesse mundo, né? Porque ali eu estou falando eu estou falando de solidão, eu estou falando de esperança, eu estou falando de cansaço, eu estou falando de estresse, eu estou falando de revisão de valores, eu estou falando de deixar de ser um workaholic e de repente transformar minha vida numa outra coisa. Então eu estou falando de coisas que dialogam com a experiência das pessoas num outro nível Uhum. também. Então acho que nesse sentido o livro ele se desprende um pouco mais da experiência do câncer, mais do que a websérie, e ele vira assim uma espécie de, adoro quando as pessoas dizem que é um livro de cabeceira, sabe, assim, uma Sim. coisa meio, não no sentido de lições para a vida, eu não tenho essa pretensão, nunca tive, mas Não no chega a sentido ser um de autoajuda, mas às vezes é o mesmo público que consumiria esse tipo de livro, né? totalmente, eu tenho problema zero com esse rótulo, inclusive, Uhum. pode falar sem constrangimento nenhum, eu não me importo. Da mesma forma que eu não me importo quando as pessoas estão sempre resgatando esse assunto Sim. comigo, porque isso não me define, eu também não, se é Se o autoajuda livro para você, ótimo, se porque impactou positivamente a autoajuda. leitura, né? E autoajuda no Brasil é um negócio tão engraçado, Ju, porque assim, todo mundo tem preconceito com esse rótulo. Uhum. E todo mundo lê, porque senão não seria um dos mais vendidos. Então, assim, eu me Uhum. despojo um pouco dessas coisas, sabe? Como jornalista, como escritora, como leitora. Eu quero que o livro me interesse. Se ele é Uhum. autoajuda, se ele não é. Sim. Eu sei É, que ele é um livro e bem escrito, né? Ele sim. não tem aí a chancela da Dark Side e do Mia Couto de graça, né? Então, um livro bem Uhum. escrito. Se for autoajuda para uns, relato pessoal para outros, é, não me Tudo bem, incomoda. né? Quero ser Ah, lida e quero que as pessoas embarquem na viagem. e o fato dele ser dessa forma é que você consegue atingir outros públicos, você consegue impactar homens, você consegue impactar, enfim, o seu público ele aumenta nesse sentido, né? Uhum, E você até falou um pouquinho, mas eu imagino que a receptividade, os depoimentos, né, as avaliações do livro têm sido, imagino, bem positivas, né? Pessoas que até sentem-se à vontade de compartilhar com você
experiências, situações íntimas e complicadas da vida e de como o livro ajudou, né? Imagino que esse, pro autor, é o melhor momento, né? Quando você vê que de fato o livro impacta as pessoas. Tem sido Total. dessa forma com você? Sim, sim. É um livro que mexe, né, com as pessoas, sobretudo se elas estão passando por uma experiência que em si mesma já é muito impactante, né? Um diagnóstico de Uhum, câncer não é sopa de letrinha, não precisa ser uma sentença de morte, mas está longe de ser um diagnóstico banal, né? Vamos combinar. É sempre uhum, um impacto na vida das pessoas, até que elas entendam onde é que elas estão pisando, né, o tamanho disso, o tamanho do tratamento, etc, etc, etc. É sempre alguma uhum. coisa impactante. Então, eu percebo que, sobretudo, as mulheres que estão passando pelo diagnóstico têm uma necessidade, às vezes, de me mandar através de rede social ou no meu site. Elas me mandam mensagens assim, até um pouco bonitinhas, assim, até um pouco vergonhadas por não me conhecer, mas achando que já me conhecem. Uhum. E eu sempre recebo com muito carinho, porque eu sei o que elas estão vivendo, né? Então Sim, é uma sim, experiência assim de compartilhada mesmo. Então eu sinto que essas são as leitoras que sentem muita necessidade de compartilhar a sim. experiência da leitura comigo. No mais é quando a gente vai fazer um evento assim de autógrafos, as pessoas chegam, às vezes já leram, às vezes estão comprando para Uhum. alguém. Isso é uma coisa que acontece demais com o meu livro, assim. Eu encontrar alguém e a pessoa fala assim: Nossa, eu comprei seu livro para uma amiga, para uma mãe, para uma tia, para um. É impressionante assim como isso acontece, porque as pessoas sabem, quando elas vão pesquisar na internet livros sobre diagnóstico de câncer, sobretudo câncer de mama, elas vão se deparar com o meu livro, com a minha websérie, inevitavelmente. Então, é quase natural que você, Uhum. né, porque assim, já são muitos anos, né, Ju? Então, nesse meio tempo, eu tenho assim até sites de oncológicos que recomendam, Legal. grupos, né, de partilha, de apoio. Então, assim, é um livro que, para minha alegria, ele chega muito nesse tipo de Uhum. leitora, né? Agora, quando outras pessoas que não estão passando pela experiência leem, elas às vezes se surpreendem e falam: olha, o livro falou comigo em outro lugar, né? Ele falou nesse lugar de, puxa, a vida é tão preciosa, Uhum. puxa, Legal. sabe, será que eu não preciso rever também, assim como você teve que rever por uma outra Sim. razão? Será que eu não tenho que rever algumas coisas na minha vida? A minha relação com o trabalho, a minha relação com meus afetos, a minha relação com, sei lá, com os meus filhos, Sim. com o meu parceiro, a minha parceira de vida, ou com o tempo que me resta nesse Uhum. mundo para existir? Quando o livro traz essa reflexão, acho que é bem legal, né? Eu vejo, quando eu pego um livro para ler, ele me traz isso, eu falo assim, pô, valeu a pena, né? Valeu a pena investir tantas horas, porque o livro tem aquele poder que você fica íntimo da pessoa ali durante muitas horas, durante Uhum, semanas, você fica vivenciando tudo aquilo, né? sim, E por mais que seja uma relação silenciosa, a distância entre leitor e autor, mas ao mesmo tempo tá ali, igual você falou, às vezes de cabeceira, né? Então tá dormindo ali do lado sempre. Então, acho livro que o livro acho que isso é a magia do livro, né, Ju? exato, exato. E eu acho que essa magia também que faz com que, né, igual você falou, as mulheres, às vezes de uma forma tímida, acanhada, mas por ter essa relação de semanas, às vezes, com você, sinta essa vontade, né, para conversar. E E bom, às vezes elas querem até me agradecer por ter escrito, sim, sabe? Isso que é muito sim, bonitinho. É tipo, pô, você me ajudou. Seu livro, melhor dizendo, seu livro me sim. ajudou, porque a partir do. E é isso que eu acho a grande, se existe uma, sem querer ser pretensiosa, mas se existe uma missão para esse livro, para essa websérie, é isso. É tipo você, no caso, a mulher com diagnóstico Sim, de câncer de mama ou de câncer em geral, assim, a pessoa diante desse diagnóstico, ela ter a oportunidade de ver uma narrativa sensível sobre isso, eh, que na melhor das hipóteses vai, abrir uma clareira, assim, sabe. A pessoa vai pensar: "Poxa, dá para olhar para isso dessa forma". sim, E sim. isso não tem preço, né, É. E só o tem e o valor. bom hoje que as redes sociais permitem esse contato, né.
Então, você É, consegue se embora vo eu tenha, assim, eu sou uma péssima marqueteira nesse sentido, porque, voltando à sua pergunta anterior, eu poderia ser muito bem-sucedida como se eu fizesse disso o meu carro-chefe, assim, sempre sim, falando disso. investir nas É, aquela mídias, você coisa fala, bem formadora de pessoais. opinião nessa área, sabe. Uhum, Claro que eu faço palestras, claro que eu falo sobre o livro, claro que eu me engajo na causa todo ano do Outubro Rosa, mas eu tô falando de música no meu canal, eu tô falando de sim. literatura, eu tô falando de cultura pop. Quer dizer, eu recusei um pouco isso sim, conscientemente teve um momento que eu Uhum. falei: "Ok, livro está escrito, websérie está feita, eu não quero", eu quero, porque eu poderia querer, Você não quer eu ser quero só ser isso, eu né. quero ser eu quero ser, assim, a palestrante de Outubro Rosa, Uhum, a escritora que só fala sobre, né, de motivacional, que só quer eu não tenho nada contra como eu disse, de novo, é bom repetir, não tenho nada contra e faço isso todos os anos, no Outubro Rosa e etcétera. Mas isso foi uma escolha consciente, eu falei: "Não, não, pode ser rentável, mas, seria uma traição comigo mesma. Eu quero fazer outras coisas da vida, eu quero continuar sim. escrevendo, eu quero continuar falando de música. É isso que de fato, eu quero fazer daqui para frente, né. Que entra, talvez, que você falou que o diagnóstico não te define, né, então Não, você é muito além, né, é muito é. além. Porque é uma coisa, por exemplo, se você se deixa capturar pelo Instagram, por exemplo, é isso que o Instagram vai te dizer, o que que você tem que descobrir uma É, coisa para um você nicho, vender. né, você tem que ser É, pra tem só uma vender, linha, né. né. É. E assim, bom, o livro está à venda, é só comprar, né, não preciso falar disso o tempo inteiro. Uhum. É que eu disse, o livro ele já tem existência própria para mim. Sim, Então eu não quis conscientemente me aprisionar, por mais rentável, por mais, mercadologicamente falando, uhum. interessante, porque as pessoas querem ainda um rótulo para tudo, né. Então eu sei que eu seria provavelmente uma uma boa porta-voz, como acabei sendo de uma outra forma, né, mas eu quis ir para Sim, frente, sabe, Ju, eu quis sim. continuar fazendo, continuar vivendo, fazendo minhas coisas, e aí Uhum. sempre que o chamado acontece eu retorno a isso. Mas Sim. Aí não mas depois não volta não ao tentando ponto mas não ter exatamente, volto do ponto, paro aqui o que eu estou fazendo, eu estou fazendo, tá bom, vou parar um pouquinho aqui em outubro, fazer isso, fazer uhum. palestra, falar do livro, ajudar outras pessoas, ajudar na conscientização, mas Sim, é isso, vida que segue. legal. E você falou brevemente de um próximo livro, né. É, bem Fa brevemente. Sou o que que mineira. então, o que que você pode falar desse próximo livro pra gente? Bom, assim, nesse meio tempo eu acabei colaborando com outros livros, mas sempre como autora, convidada para escrever, sobretudo sobre música, né, que hoje acho que eu estou Uhum. muito, muito nessa cena do jornalismo musical. Mas aí eu fiquei pensando: "Será que vai sair um segundo livro?" E eu sempre quis que isso acontecesse de uma forma natural, como aconteceu durante a pandemia, eu comecei a escrever o Sim. segundo livro, nesse momento, assim, de todos nós confinados, isolados, né, eu peguei essa angústia e transformei ela em livro de novo, né. Eu falo que meus processos são muito engraçados, porque eu falei: "Nossa, de novo vai ser isso? O livro vai sair sempre sofrido?" Dá para escrever um livro assim de, né, de uma outra forma, mas é porque a gente estava em casa Sim. trabalhando, né, com esse tempo, né. Então eu escrevi um livro que eu posso dizer sobre ele ainda, porque ele, né, eu concluí, ele está escrito, Uhum. eh, talvez ele tenha uma editora em breve, está nessa fase, né, de autor em Negociação, né, ainda tá e é um livro sobre, com esse mesmo olhar, né, porque eu falo que eu sou uma jornalista que escreve também literatura, eu tenho muito esse olhar documental, né, eu falo muito, sim. desse olhar de quem está observando uma cena, alguma situação, ainda no caso, possa ser uma experiência minha, né, Sim. compartilhada. Então é um livro, assim, onde eu escrevo nesse momento de pandemia, em que a gente não saía de casa, em que a gente não podia viajar, eu resgatei a memória de algumas experiências de viagem, então é um pouco esse diário de estrada, Legal. flertando um pouco mais com a ficção, assim, então é Uhum. esse o livro que vai sair em breve aí, se Deus quiser. E como você foi picada ali pela pelo mosquitinho da escrita, eu imagino que você deve ter alguns planos futuros pra literatura e, assim, publicou o primeiro livro, tá indo para o segundo, vai levar isso daqui pra frente, né? É, eu
Meu processo de criação de livros, assim, claro, quando eu não estou escrevendo sob encomenda, como às vezes Sim, acontece, né, a a gente chama trabalho, né? a trabalho, ou mesmo como colaboradora, né, como eu já fiz, Sim, o meu processo é muito, até hoje ele tem sido assim, eu sei que não vai ser sempre assim, mas ele tem sido sempre assim, eu preciso, alguma coisa precisa me provocar a tem que ideia ter do uma livro. fagulha ali, né? Tem que ter uma ignição. Eu não tenho essa coisa de sobre o que eu poderia escrever nesse momento, ou sobre o que poderia ser o terceiro Uhum, livro, né? Eu preciso ser capturada por uma ideia, e aí o uhum, livro, ele acontece, a ideia ganha proporções sim, irrecusáveis dentro de mim. Eu acredito nela o suficiente para sentar a bunda na cadeira e escrever. sim. De outra forma, não sai. Assim, porque eu já sou digamos, escritora, como jornalista, né? Porque o jornalista é um escritor, né? Escreve o tempo inteiro. Ou Sim, deveria sim. escrever. Se o jornalista que não escreve, ele não deveria estar Tá fazendo. errado, né? Porque no rádio, na TV, nas mídias sociais, você está É, escrevendo. Então, o jornalista é basicamente, para eu sempre, nas palestras de jornalismo que eu faço, assim, sobretudo para universidades, eu sempre digo isso. Ainda é texto e apuração e pesquisa. O jornalismo, para mim, ainda é a capacidade de você transformar uma pesquisa num bom texto. Seja é, ele um texto de televisão, um texto de rádio. você pega um Podem vídeo inventar tudo, podem um inventar tudo. vídeo do TikTok de 1 minuto, você tem que ter por trás ali pesquisa, apuração, escrever um O que você não roteirinho vai para o vídeo encontrar, sair. provavelmente, em todos os vídeos do TikTok, mas é isso O mesmo. ideal que seria, pelo É, menos, de é. quem é um jornalista, assim. Se for jornalismo, É, porque não precisa ser, né? Vídeo pode ser é. entretenimento, pode ser qualquer É, coisa. mas fala assim que acho que a forma de transmissão da informação que muda bastante, mas É, atrás das câmeras ali, todo o processo, ele é o mesmo ali, né? é. Então é isso, assim, eu acho que a coisa a ideia vira um livro se ela tiver força suficiente Sim. para isso, né? Não preciso, eu não sou essa escritora que tem uma ansiedade. Eu tenho amigos que escrevem livros todos os anos, Uhum. é, às vezes escrevem 2 livros paralelamente. O meu processo é bem diferente, assim, eu não tenho pressa em achar uma ideia. Uhum. Eu preciso ser convencida dessa ideia para daí eu sentar e escrever um livro, porque no Sim, mais, como jornalista, eu estou sempre escrevendo por estímulo externo, né? sim. A partir de um acontecimento, ou porque eu tenho uma entrevista, ou porque, enfim, tenho que ler o livro daquele Uhum. cara que eu vou entrevistar, então eu sento para pensar esse roteiro. É, livro não, Sim. E livro isso não, te livro. satisfaz também, a escrita do seu dia a dia te satisfaz, né? Porque às Sim, é um vezes a gente exercício, quer né? É o porque de meu repente exercício. alguns escritores que não é o seu processo, falam assim: "Ah, eu Uhum. tenho que escrever", porque às É, vezes no trabalho a pessoa não sim, consegue, trabalha com sim. uma coisa completamente diferente, então Tem te razão, eu satisfazendo, né? alivio o meu desejo, né, ele vaza por aí Sim, diariamente. Então a hora do livro é a hora que eu acho que tenho algo mais a dizer, sim, alguma ideia que se sustenta. E como eu sou uma leitora muito apaixonada, a gente acaba como leitor, né, você fica um pouco exigente, você não quer escrever qualquer coisa. claro. Eu não quero escrever por escrever um livro no qual eu mesma não acredito, né. A ideia precisa, antes Sim, de mais nada, me convencer como leitora, claro. para daí eu Sim, escrever, né. sim. Não, faz sentido. Bom, Dani, a gente chegando no finalzinho aqui da nossa conversa, passa rápido, né? Voou, Passa, delícia de papo. voou. Eu tinha falado inicialmente, mais ou menos meia hora, a gente está quase 50 minutos aqui conversando, sinal que rendeu bastante. Para a gente encerrar, fale para a gente suas redes sociais, o seu site. Você já até falou, né, que encontra a websérie para assistir, tem no seu site ou no seu canal do YouTube. Qual que é o seu arroba e o seu site? Arroba Daniela Zupo, Daniela com 2 L's, Zupo Sim. com um P só, Zupo, para quem está ouvindo a gente só, então o meu arroba é Daniela com 2 L's, Zupo. Isso em todas as redes, no Facebook, no Twitter, no Instagram, eu tô até no TikTok, mas não esperem nada de mim lá, porque eu não é Não muito a crie minha linha. Não expectativas. criem expectativas. E tô no e tô no O You e o YouTube também, né? a minha Né. principal plataforma é o YouTube. Aí é canal, se Legal. você digitar no Hum. YouTube Daniela Zupo, vai me encontrar, mas o nome do meu canal é canal Daniela Zupo. Eu tenho vídeos semanais
que ou são resenhas de discos, de livros, de Uhum. séries, de filmes, ou eu estou comentando assuntos comportamentais que me interessam, ou eu faço lives musicais. Então, são papos sobre Legal. música. Eu tenho uma vez por mês um papo sobre os Beatles, que é o Boteco dos Beatles, que eu faço com a Sim. Gil Marques e o Marcelo Frois, e cada mês a gente escolhe um disco, um assunto dos Uhum. Beatles. E tenho papos com jornalistas, ou escritores, ou cantores, enfim. Já tive Zé Que legal. Ramalho, Arnaldo Batista. Ontem mesmo eu conversei com o André Barcinski, que é um dos maiores jornalistas de música do país, né? Então, assim, para quem gosta de música, é um canal Um bem, prato bem cheio, legal. né? É. Que legal. Bom, Dani, obrigado pela Eu que conversa. agradeço, Obrigado Juliano, por por estar o aqui. convite delicioso. Então, quem está nos escutando, seguem a Dani, se inscreva no canal dela, também aqui do Pode Ler e Escrever, as nossas redes sociais. É fácil achar também, Pode Ler e Escrever, super simples. E é isso. Muito obrigado. Um Eu abraço. que, Até eu que mais. agradeço. Um abraço para todo mundo aí que está nos vendo e assistindo. Valeu. Tchau, tchau.